e coloca nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como pastor celestial. E nós bem sabemos que se tem alguém que conhece bastante de ovelha, esse alguém é Davi. E nós, eu e cada um de vocês, meus irmãos, o que é que nós entendemos de ovelha? O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, 16 e 17, o Senhor Jesus Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, meu Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Assim, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo nos tem como ovelhas. Aleluia. Mas o que é que nós sabemos sobre ovelhas e sobre o comportamento de ovelha? Bem pouco. Nós, na verdade, a maioria de nós sequer sabemos a diferença entre uma ovelha e uma cabra. Não sabemos a diferença entre um carneiro e um bode. Não sabemos a diferença entre um cordeiro e um cabrito. Sequer sabemos a diferença entre um ovinho e um capinho. A ovelha, meus irmãos, é um animal dócil, obediente. A ovelha, meus amados irmãos, é um animal dependente do seu pastor. Uma ovelha, ela não consegue se alimentar sem o seu pastor. Ela não consegue beber água sem o seu pastor. Pasme. Ela não consegue dormir sem o seu pastor. O pastor conduz a ovelha através do caminho para a boa alimentação. Mas apesar das ovelhas ser um animal obediente, sempre tem uma que insiste em se desviar do caminho. Neste momento, o pastor ele carrega em sua mão um cajado ou uma vara, e aí ele coloca do lado da ovelha: ovelhinha, volte para o caminho. Mas apesar das ovelhas ser um animal obediente, tem algumas que insistem em sair do caminho e se afastar do rebanho. Aí o pastor ele tem que usar a vara para dar um talar. Volta para o caminho, ovelhinha teimosa. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender também que a ovelha é um animal que ela não tem nenhum atributo de defesa. Ovelha, ela não tem chifre. Então significa que ela não pode sair por aí dando cabeçadas. Uma ovelha, ela não tem garras. Então ela não pode sair por aí dilacerando, rasgando aqueles ou aquelas que a incomodam. Ovelha não tem asa como águia. Então quando o ambiente não está confortável, a ovelha não pode sair voando procurando um local mais confortável. Ela é dependente totalmente do seu pastor. O Senhor Jesus Cristo ele levantou e levanta pastores terrenos para cuidar das suas ovelhas. Mas quando se levanta bode ou quando se levanta cabra no meio das ovelhas, aí o Senhor Jesus Cristo levanta profetas. Porque pastor é para ovelhas e bode é profeta. No versículo 1 do Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos sabem que a irmã Fernanda é minha esposa. Eu posso dizer que o Senhor Jesus Cristo é o pastor da irmã Fernanda? Não, eu não posso dizer. Porque Davi aqui, ele não diz o Senhor é o nosso pastor. Ele diz o Senhor é o meu pastor. É uma decisão pessoal de cada um de nós eleger o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor celestial. Mas, meus irmãos, tem muito crente aí que está pulando essa etapa de eleger o Senhor Jesus Cristo como nosso pastor e está indo pulando diretamente por nada me faltará. Aí, como diria o meu filho mais novo, não vai rolar. Temos primeiro que colocar o Senhor Jesus Cristo de maneira pessoal, unilateralmente, como nosso pastor celestial.
Versículo 2 ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. O que seria esse verde pasto? A ovelha, ela come mais de um tipo de grama, ela se alimenta de mais de um tipo de folha e ervas. E quando o pastor conduz ela para um pasto verdejante, ela encontra lá esta variedade de alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva, que ela encontra em um pasto verdejante. Mas e para nós, o que seria um pasto verdejante com essa alimentação vasta, variada e nutritiva? Aqui está ela, a palavra de Deus. É ela que nos nutre, é aqui na Bíblia Sagrada que vamos encontrar uma alimentação saudável e nutritiva e variada. Ainda no versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: e guia-me mansamente por águas tranquilas. Vocês se lembram lá na introdução, né, meus irmãos, que a ovelha, ela depende do pastor para se alimentar e também depende do pastor para beber água. Uma ovelha, se o pastor a conduzir em um córrego ou um riacho e tiver um fluxo de água muito forte, pode amarrar a ovelha ali, ela morre de sede, mas não bebe água, porque ela só consegue beber água se a água for tranquila. E se ele tiver de atravessar essas ovelhas por este córrego ou por este riacho, o pastor tem que saber o nível certo da água, do local onde ele vai atravessar, porque se faltar chão para a ovelha, a água encobrir ela vai lá para o fundo, ela vai se afogar, porque a ovelha ela não tem pelo, ovelha tem lã, e quando a lã da ovelha, ela ensopa, vira como se fosse uma pedra amarrada nas costas da ovelha, ela vai direto para o fundo. Então a água, o pastor tem que conduzir a ovelha por águas tranquilas. Versículo 3. No versículo 3, Davi já sai mais do habitat das ovelhas e já traz a palavra dele para o ambiente espiritual. No versículo 3 ele diz: refrigera a minha alma. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nosso pastor celestial, ele só vai conseguir refrigerar a nossa alma se nós estivermos bem alimentados e bem nutridos com a sua palavra. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos estar sempre nos alimentando com esta palavra do Senhor, que Deus, lá no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, o profeta nos diz que Deus vai nos dar fome e sede, mas não de comida e nem de água, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para termos a nossa alma refrigerada, precisamos estar bem alimentados e nutridos com a palavra de Deus.